Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, diante do Senhor, na sua santa e bendita presença, agradecidos por, neste dia que é o dia do Senhor, podermos estar em sua casa, neste ambiente agradável, onde nós nos sentimos bem, onde nós encontramos com o nosso Pai, que aqui é o nosso lugar. É o lugar onde nós podemos encontrar com o Senhor, com a sua palavra. E este é o verdadeiro lugar de adoração. Obrigado por nos trazer, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sempre temos que ter em nossos lábios uma palavra de agradecimento. Nunca reclamar, nunca murmurar de nada. Às vezes nós somos levados a reclamar, a murmurar. Mas se nós formos prestar bem atenção, nós temos que agradecer. Porque quando nós olhamos na volta, nós vemos que muita coisa o Senhor já fez por nós. Que se não fosse o Senhor do nosso lado, aonde nós estaríamos hoje? Se não fosse essa salvação, se não fosse essa revelação, se não fosse essa eleição, onde estaríamos? Nem sei se estaríamos vivos, nem sei o que seria de nós. Por isso que aqui neste momento é um momento de gratidão. Nós olharmos bem sinceramente, nós não temos palavras para agradecer. O Senhor tem sido bom para conosco. Nós concordamos com o salmista quando ele diz no Salmo 100, porque o Senhor é bom. E ele ainda diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Louvado seja o teu nome para sempre. Por isso queremos te adorar. E no nosso coração e nossos lábios tem uma palavra de adoração e de agradecimento a ti, Senhor. Ó Pai, o Senhor merece. O Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso. Portanto, nesta manhã, se agrade de nós, do nosso louvor, tenha misericórdia de nós, aceite a nossa adoração, fale conosco através de sua palavra e alimente-nos com o pão da vida, Cristo Jesus. Nós nos humilhamos e agradecemos em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando esta manhã. Deus abençoe a cada um. Sua mãe, Deus te abençoe. Que bom que a senhora está aqui esta manhã. Já apresentaram ela? Já? Que bom. Deus abençoe grandemente. Amém? Deus abençoe os irmãos de Brusque que estão ali, firme e forte na fé. Glória ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós, né? Vamos ler a palavra em Apocalipse capítulo 5. Versículo 1.
Aleluia. Irmã Daviane também está conosco, Deus abençoe. Ana Palhoça. Glória ao Senhor Jesus. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Amém. Amém. Capítulo 10, versículo 1. Amém? E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Já vê que ele aparece com o livrinho aberto, lá estava fechado, agora já está aberto. E pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. O Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra em nosso coração. Podemos sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Aqui, um pouquinho. Muito bem. Nós sabemos que este é um tempo de bênção para a igreja. É o melhor tempo, é a melhor era, porque é um tempo de revelação da palavra. Então, vou repetir, nós estamos vivendo no melhor tempo que existe. Porque esta é a última era, a era da revelação, onde Deus abriu tudo que estava escondido, abriu os selos e revelou para os seus filhos. Esta é a repetição de quando aconteceu no tempo de José. Você sabe que José é um tipo de Cristo. Você sabe que quando José se manifestou para os seus irmãos, era um tempo de economia quebrada? O Egito estava quebrado. Quando José se manifesta, quando ele se dá. Se você leu Gênesis, se você leu a história de José, você vê uma repetição. Gênesis 43 diz isso, quer ver? 43, versículo 1, você vê o que a Bíblia diz. Olha só, e a fome era gravíssima na terra, naquele tempo.
Então era um tempo de economia quebrada. Veja a repetição daquele tempo lá de Gênesis, lá atrás, tantos anos, milhares de anos. A repetição, as mesmas coisas hoje. Você sabe que Salomão diz que nada é novo, tudo vai se repetindo debaixo do céu. E no capítulo 45, versículo 1, a Bíblia diz que então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Você está entendendo? Agora, o irmão Branham explica isso na mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Ele diz assim: agora note, na página 26 das Eras da Revelação de Jesus Cristo, em todo lugar que José ia, eles tocavam a trombeta para anunciar a sua chegada. As pessoas gritavam: dobre o joelho diante de José. Isso acontecia no Egito. Não importava o que o homem estivesse fazendo, quando aquela trombeta tocava, ele dobrava o joelho. Amém. Podia ser que estivesse vendendo algo na rua, com seu braço estendido, recebendo dinheiro. Porém, ele tinha que parar e dobrar o joelho diante de José, quando a sua presença era anunciada com aquele toque de trombeta. E um desses dias, tudo a seu tempo ficará quieto, quando a trombeta de Deus soar. Amém. E os mortos em Cristo ressuscitarem, e a manhã eterna irromper em lindo resplendor. Todos dobrarão o joelho, então, pois está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não importa o que as pessoas estão dizendo hoje, elas podem falar o que quiserem, elas podem blasfemar, elas podem dizer o que quiserem do nome do Senhor Jesus, falarem mal dele, mas um dia eles terão que se dobrar, levantar a mão e se render a ele e adorá-lo. Mas notem outra gloriosa revelação nesta tipificação de José. José, quando estava no Egito, foi-lhe dado uma noiva gentia. O nome dela era Asenate, não é? E através dela ele recebeu uma família de 2 filhos, Efraim e Manassés. Veja, o Efraim e Manassés. José pediu ao seu pai para abençoar os 2 rapazes. Ele colocou-os em frente a Jacó, de forma que Manassés, o primeiro, ficasse na mão direita, porque o primeiro levava a bênção maior, ficava no lado direito. Isso está em Gênesis 48. E ele colocou o Efraim do lado esquerdo, para que a mão esquerda fosse. Então a bênção maior era com a mão direita, sobre o primogênito. Amém. Era assim. Aí José traz eles. Jacó já estava até meio cego, não enxergava direito, já estava com sua vista falha. Aí José disse: eu vou aproveitar e levar meus filhos para o meu pai abençoá-los. E trouxe, que isso era uma prática comum. Aí ele vem diante de José, coloca o Manassés aqui, deste lado, e o Efraim deste lado. Tá? Você vai ler. Bom, aí você vai ver, quando Jacó estava para abençoá-los, quando ele foi abençoar, ele pegou e cruzou as mãos. Aí a mão direita foi parar na cabeça do Efraim, e a esquerda na cabeça de Manassés. O José ficou preocupado e disse: pai, está errado, tem alguma coisa errada, não é isso, por que o senhor fez assim? Ele disse: não, meu filho, você está enganado, não foi eu, foi Deus que cruzou as minhas mãos. Amém? Aqui em figura, nós vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, que era o judeu, foi entregue ao mais novo, que era o gentil, o Efraim. Glória a Deus por isso. Você vê como as coisas na Bíblia são? Você vai ler isso em Gênesis 48, parece que é uma historinha. Não é não, a Bíblia não é um livro de historinha. A Bíblia é a história da redenção, é a nossa história. Amém? Lá atrás, como é que Deus lá atrás, numa família, já estava pensando em mim, em você?
em nós, gentios, que não tínhamos direito a nada. Amém? O judeu veio na frente, mas como eles rejeitaram, Deus cruzou as mãos, diz o profeta. Quando a cruzada de mãos de Deus significa a cruz, porque foi através da cruz que eu fui abençoado. É que a bênção foi transferida do judeu para o gentil, e nós podemos levantar a mão e dizer glória a Deus por isto, porque nós fomos abençoados. Eu sou um abençoado, você também. Através da cruz, a bênção chega através da cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo fala disto. Ele disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém. A bênção de Abraão chegou através da cruz para os gentios. Os judeus rejeitaram a cruz, portanto, Jesus tomou a noiva gentia. Amém? Amém? Agora veja, por que nós estamos falando isso? Voltando à história de José, encontrando-se com os seus irmãos, você se recorda que nem todos os irmãos de José vieram. José sabia disso e insistiu que todos os irmãos aparecessem diante dele, ou ele não poderia se dar a conhecer a eles. Quer dizer, tinha que estar completo o quadro. Amém. Veja só, isso está lá em Gênesis 45. Finalmente eles trouxeram o que estava faltando, que era o pequeno Benjamim. Que o Benjamim era o irmão de José da mesma mãe, Raquel. Então o coração de José fervia por Benjamim, que era o filho da mesma mãe. E ele não veio junto com os outros. José ficou querendo ver se ele queria ver o Benjamim. E eles não conheceram José. Eles não tinham conhecido até então José. Seus irmãos estavam ali, mas não conheceram ele. Você não vê uma história parecida com a de hoje? Os judeus, ele veio, mas até hoje eles não conheceram que ele era o Messias, que aquele era o Messias. Para eles ainda estão esperando, porque aquele que veio eles não receberam. É a mesma história se repetindo. Mas o desfecho está bem aí na nossa frente, ainda não findou essa história de Gênesis 45 ainda. Ele tem que se conhecer dos seus irmãos, porque está previsto na Bíblia, em Gênesis 45, que ele vai se dar a conhecer. Oh, nós estamos vendo o quadro todo, que coisa maravilhosa, né? Veja, foi o pequeno Benjamim, o irmão germano de José, que incendiou a sua alma. É quando o nosso José, isto é, Jesus, vier às pessoas que têm guardado os mandamentos de Deus e que têm voltado para a Palestina, sua alma se incendiará. O pequeno Benjamim significa os 144 mil, que serão salvos quando essa noiva sai, desce as duas testemunhas, que o profeta diz que Elias e Moisés, para pregar para eles, é quando os 144 serão salvos. Eles estão sendo representados pelo Benjamim que estava faltando. Então está faltando isto, mas já está tudo profetizado, está tudo pronto para acontecer. E nós queremos que aconteça logo, nós queremos que orar para que o último eleito entre nesta noiva, para que nós saiamos desta terra. Nossa alma se incendeia quando nós falamos disto, porque você está no quadro, aleluia. Você faz parte deste cenário. Você não está perdida nesse mundo sem esperança, nós estamos no cenário de Deus. O teatro está pronto, mas eu faço parte dele, você faz parte dele. Nós estamos aqui nos preparando para algo soberano que vai acontecendo nesses dias. Aleluia, glória a Deus. Deus tem um controle total sobre todas as coisas. Você está feliz por fazer parte desse quadro? Aleluia.
o pequeno Benjamim tipifica os 144 mil israelitas provenientes de toda a terra, que têm voltado para a Palestina para a sua redenção. Eles se encontrarão lá prontos para receber. Receber quem? Aquele ao qual conhecer. Eles se encontrarão lá prontos para receber aquele ao qual conhecer corretamente é eterna vida. Eles dirão: este é o nosso Deus por quem nós temos esperado. Então eles verão aquele a quem traspassaram. Isso é o cumprimento de Zacarias, né? Zacarias está tudo profetizado, tudo pronto para acontecer o cenário. Parece que já dá para a gente ver, né? Eles estão ali cegos, esperando o Messias. Eles farão um pacto com o anticristo, achando que o anticristo é Messias. Quando o anticristo mostrar as suas qualidades, eles vão ver que não é. Aí eles rompem o pacto, e aí começa a sofrer a atenção das outras nações que vão se ajuntar e virão contra eles para massacrá-los. É nesta hora que, quando eles estiverem lá em situação difícil, nessas alturas nós estamos lá em cima, nas bodas do Cordeiro, sendo servidos pelo Senhor Todo-Poderoso, a grande ceia, glória a Deus. O profeta diz que aquela mesa de quilômetros e quilômetros. Você já imaginou você sentado lá? Faça a ideia, você talvez tenha ideia, sentado lá, e o nosso Senhor nos servindo, e a gente lá tranquilão, vencedores totalmente. E eles num sufoco aqui, mas eles clamarão tão alto, quando eles gritarem, porque eles não têm saída, ou serão massacrados, aí eles gritam, aí eles vão gritar e clamar, só que o grito deles chega lá em cima, e ele vai ouvir. Aí vai se cumprir isto de Gênesis 45, porque quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, ele diz: você viu que eu li? Saiam todos da minha presença. Não quis que ninguém ficasse. Saiam todos. Então saiu todo mundo que estava ali, inclusive a esposa não estava ali, ela ficou lá no palácio. E ele desce sozinho, lá em Gênesis 45, só ele e seus irmãos. Aí ele se dá a conhecer. É o que vai acontecer num desses dias. Nós estaremos junto dele, e quando eles gritarem, ele vai deixar sua esposa lá no palácio, tranquila. Essa noiva está aqui esta manhã. Ela ficará no palácio e ele descerá sozinho para se dar a conhecer aos seus irmãos. Aí ele desce, pisa no Monte das Oliveiras, o monte é fendido no meio. Aleluia! E ele se põe diante do seu povo contra os exércitos inimigos. E eles verão aquele que desce, o Todo-Poderoso, dando uma vitória para eles, desbaratando os exércitos inimigos com o sopro da sua boca. E eles ficaram olhando: mas quem é esse? Quem é esse? Mas quando eles olham que ele levanta a mão, eles vão ver a marca. E eles disseram: que feridas são essas nas suas mãos? Foi a ferida com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Está entendendo o quadro? Aí eles chorarão como os irmãos de José choraram quando viram que ele diz: eu sou José, o seu irmão. Vocês me venderam, vocês me colocaram naquela cova, mas pense que eu não estou aborrecido com vocês. Eu creio que foi um plano de Deus vocês terem me vendido, porque se eu não estivesse hoje aqui como governador, vocês iam morrer de fome. Deus me mandou aqui para dar a prosperidade a esta terra, para que vocês sejam abençoados hoje. Então me abrace aqui. Então foi aquele abraço, eles choraram. A Bíblia diz lá em Gênesis que eles choraram, que o choro de José se ouvia praticamente em todo o Egito. Ele gritava, chorando e se abraçando com seus irmãos. É isso que acontecerá num desses dias. Quando eles olharem e verem ele defendendo a ele, eles vão ver que aquele que está defendendo eles ali era aquele que eles traspassaram, aqueles que eles colocaram na cruz, e eles vão chorar arrependidos. Que quadro! Você gosta de ver a Bíblia desse jeito? Hein?
Onde você vai aprender estas coisas se não for na mensagem da hora? Olha o privilégio que Deus te deu. Deixa eu continuar aqui que eu estou gostando. Agora, onde estará a igreja gentia quando Jesus está dando-se a conhecer aos seus irmãos? Recorde que a noiva de José, com os 2 filhos, estava no palácio, pois José tinha ordenado que todos me deixem, façam-no todos saírem diante de mim. Portanto, a noiva gentia estava escondida no palácio de José. Aonde irá a igreja gentia no arrebatamento? Para dentro do palácio. Aonde irá a igreja gentia? Para dentro do palácio. A noiva será retirada da terra, ela será arrebatada antes da grande tribulação, a encontrar o seu Senhor nos ares. Por 3 anos e meio, enquanto a ira punitiva de Deus é derramada, ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Então ele retornará deixando sua noiva na casa de seu pai. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Enquanto se dá a conhecer aos seus irmãos, neste mesmo tempo o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma será quebrado. Roma e seus aliados então enviam suas tropas para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra. Mas enquanto eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem com seus poderosos exércitos para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Amém. Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144.000. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, eles chegaram a conhecer o seu poder, mas também ao verem as suas feridas e saberem que eles tinham rejeitado até aquele momento, os faz chorar de agonia, do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos de outrora, quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fossem mortos. Mas como José disse, não fiquem zangados com vocês mesmos, está tudo bem. Deus estava em tudo isto, Ele fez isto para conservar a vida. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para com eles. Veja como a cena se repete. A cena se repete. E eu fico feliz, porque Deus me colocou neste quadro. E você também está feliz porque Deus colocou você no quadro. Amém? Então você vê que dia maravilhoso nós estamos vivendo. Os profetas desejaram ver o nosso dia. Você sabia disto? Isaías, ele desejou ver os nossos dias. Ele profetizou também. Ezequiel, Deus disse uma coisa para ele que eu achei interessante. No livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 2 e 3. Ele também viu algo. Veja o que Ezequiel diz. Ezequiel capítulo 3, não está funcionando? Mas eu já comprei outro computador e, se Deus quiser, domingo vai estar funcionando. Glória a Deus. Deixa eu ler. Ezequiel capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim. Depois me disse, versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Não tem uma coisa interessante aí? Você sabe, o que nós precisamos fazer algo. Você sabe que Deus disse para Josué, quando ele estava dando as instruções para entrar na terra prometida? Isso nós temos que prestar atenção. Amém. Josué capítulo 1, versículo 7, diz assim, tão somente esforça-te. Olha o que Deus quer de mim. Olha o que Deus quer de você. Porque todas estas bênçãos estão preparadas para nós. Amém.
Eu disse assim: nós estamos no quadro? Estamos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte que Deus quer? Ele quer que eu me esforce, que você se esforce. Então, eu tenho que me esforçar. Você tem que se esforçar. Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Se esforçar para quê? Para cumprir aquilo que o profeta disse. Moisés não era o profeta no tempo de Israel ali, neste tempo? Então Deus está dizendo: esforça-te, eu vou repetir, tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Você tem que ter a sabedoria para saber que nós precisamos disto aqui, desta mensagem. Porque aqui está o desejo de Deus, que está na palavra revelada para os nossos dias. Para termos o acesso de fazer tudo que o nosso Moisés nos mandou. Estou falando com a palavra de Deus na mão. Certo? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Veja onde a mensagem está nos colocando. Veja o tipo de vida que você está vivendo. Às vezes eu fico admirado de ver você dessa maneira. Aí eu digo: Senhor, não fui eu, isso não é obra minha, isso é obra do Senhor. Só o Senhor que pode fazer esse povo andar desse jeito. Por que você está andando dessa maneira? Porque você está tendo cuidado de examinar. Se você não examina isto aqui, vai ter problema. Daqui a pouco você está fazendo errado. Daqui a pouco você não sabe se o que está fazendo está certo, se não está, fica em dúvida. Esta mensagem não deixa dúvida para nós. Agora, o versículo 8 que eu quero enfatizar: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém. Glória a Deus. Deus é tremendo e maravilhoso. Você vê que Jesus, ele questionava os judeus. Se você vê em Mateus 21 por duas vezes, no versículo 16 e no versículo 42, os judeus interpelavam Jesus. Jesus dizia assim: você nunca leu? Nunca lestes o que está escrito? E eles eram pessoas que liam, mas parece que não liam, chegavam lá, parece que não entendiam nada, parece que não tinham a revelação. E Jesus questionava com eles: nunca lestes? Nunca lestes? Não é profundo isto? Porque a noiva, ela tem um procedimento. A noiva, estou falando da noiva. Olha a responsabilidade dela. Olha, quer ver uma responsabilidade de uma mãe? Deuteronômio 6. Eu falo na mãe porque o profeta diz que ela tem essa participação. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7. Isto Deus fala. Deuteronômio 6, versículo 6 e 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, não aqui, no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aleluia! Estas palavras que hoje te ordeno, olha como Deus coloca. Elas estarão primeiro aonde? Então, para alguém ensinar os seus filhos, a palavra tem que primeiro estar aqui.
E tu vais intimar aos teus filhos. Olha a responsabilidade, porque o profeta diz que a primeira professora que uma criança tem é a mãe. E se você, mãe, não está cumprindo o seu propósito, você vai responder diante de Deus. Depois não reclame se o seu filho desviar do caminho lá adiante, porque você falhou. Nesta mensagem, o sinal, o profeta diz que uma mulher, ela pode ser uma pregadora dentro de casa, para os seus filhos. Amém ou não? Amém. Sim, eu estou dizendo e ensinando para você o que o nosso profeta diz. Amém. Então você tem uma responsabilidade. Veja, a noiva é o exemplo do que Deus disse para Ezequiel. Se você lê Apocalipse 10, que eu estava lendo a continuação de Apocalipse 10, 7, que é: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Nós estamos numa escola dominical. Amém. Versículo 8 diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho. Agora é a noiva. Amém. Porque é nos dias da voz do sétimo anjo. Mas ele já veio. Qual era a função do sétimo anjo? Pregar uma mensagem, certo? Amém. Não foi Deus revelar para nós os mistérios? Amém. Que estava escondido? Não tem mais nada agora escondido, está tudo revelado, está tudo para nós. Está ou não está? Amém. Meu irmão, eu quero te dizer que Jesus agradeceu. Ele agradeceu. Mas eu vou falar isso aqui, deixa eu terminar aqui. E a voz do que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. Vamos repetir: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Amém. Não é doce comer isto? Amém. Mas por que no ventre fica amargo? Porque para viver aqui é o negócio. Para comer é fácil. Não, tem muita gente que acha gostoso. Essa mensagem é maravilhosa, é gloriosa. Não, essa mensagem é a mensagem da hora. E na hora de viver? É quando desce no ventre. Por isso que não é qualquer um que vai seguir esta mensagem. Amém. Não é qualquer um que vai dar conta. Porque já está profetizado na Bíblia que não vai ser todos. Mas é aquele que Deus viu e chamou para isso. Aleluia. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comigo, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia. Podemos falar muitas coisas sobre isto, né? Poderíamos falar. Mas veja. Deus mandou João selar. Não foi isso que nós lemos em Apocalipse 10? Eu ia escrevê-la, mas Deus disse: não escreve, sela. João viu, mas não pôde escrever. Deixa selado, não escreva, porque isso tem um tempo determinado, será nos dias da voz do sétimo anjo. Queira o mundo creia ou não creia, aceite ou não aceite, Deus tem tudo coordenado. Não era para aquele tempo, mas era para os nossos dias. Deus tinha um anjo para profetizar nos nossos dias, um profeta chamado William Marion Branham, que Deus levantou para este propósito. Queira os homens aceitem ou não aceitem, igreja aceita ou não aceita, Deus não está nem aí para isto. Ele vai fazer conforme Ele prometeu e Ele cumprirá a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus mandou João selar? Ele disse: João, sela, porque isso é para revelar para alguém especial. E quem é esse alguém especial? Jesus falou sobre nós. Aleluia.
Sabia que Jesus falou muitas vezes sobre mim, sobre você? Onde é que eu estou na Bíblia? Eu estou na Bíblia em muitos aspectos, eu estou em muitos versículos da Bíblia. Vou te mostrar um versículo que eu estou e que você está, é Mateus 11, versículo 25. Jesus estava bem lá, fazendo seu ministério, mas ele disse, naquele tempo respondeu Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos, dos instruídos, mas revelaste para os pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do seu agrado. E disse assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso é muito sério. Aquele a quem o Filho quiser. Ninguém pode mandar em Deus para ele revelar. Revele para aquele. Você não pode dizer, eu revelo para aquele. É ele que vai determinar para quem ele revela. Para quem ele quer. Ninguém manda em Deus dizer, você tem que revelar para esse, não. E eu dou graças a Deus porque ele quis revelar para mim. Você também tem que agradecer se ele quis revelar para você. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Né? E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Se tem um povo que não tem dúvida da divindade, é esse povo da mensagem. Os que não têm, por isso que às vezes a gente fala, a gente não sabe a extensão de onde vai a gente está falando. Né? Se as pessoas não têm uma revelação, elas confundem a divindade. E eles começam a dizer que Jesus é uma segunda pessoa de uma trindade, que isso não existe na Bíblia. Eles começam a crer numa coisa que não tem na Bíblia. Confundem. Isso é falta de revelação. Por isso que Deus tem que mandar um profeta para consertar o que está errado. E Deus só faz isso através de um profeta, de um ministério profético. Amém? Quando eu falar assim, que coisas que vocês sabem, eu sei porque eu digo, não sei, algo me impulsiona a dizer estas coisas, porque são importantes estas coisas. A gente não sabe onde vai isso. Amém? Porque isso é tão sério que até o Filipe, discípulo de Jesus, se confundiu. Ele estava andando com Jesus, estava meio confuso. Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver Ele. O Senhor fala tanto nele. Filipe disse, o que está vendo com... Jesus disse, o que está vendo com você, Filipe? Olhe para mim, Filipe. Aí Filipe olhou e disse, aleluia. Quem me vê a mim, Filipe, está vendo o Pai. Como tu tem coragem de dizer uma coisa dessa para mim? Tu não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As obras que eu estou fazendo não faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que faz as obras. Glória a Deus! Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Isso tira toda a imagem que Deus é um vovozinho lá. Ele não tem nem essa imagem aqui. Deus é Espírito. Ele formou aquele corpo de carne e habitou com toda a plenitude nele. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Quem olhasse de fora confundia ele. Até nem conseguia distinguir ele dos seus discípulos. Ele era tão parecido que até Judas teve que dar um beijo para os soldados conhecerem quem era ele. Porque por fora era homem, mas na sepultura de Lázaro, Lázaro vem para fora, aquele era Deus. Aleluia. Aleluia. Então você vê que Naum viu os nossos dias, lá atrás, eles ficavam olhando para os nossos dias, né? Você diz, mas Naum viu os nossos dias? Sim, Naum viu. Ele até profetizou vendo os nossos dias, ele estava lá, porque um profeta ele vê tanto para trás como vê para frente, né? Amém. Não é assim? Naum capítulo 2, versículo 4, se você quiser anotar, anote, ele está falando, deixa eu encontrar aqui o profeta Naum, que ele está, acho que no capítulo 2, versículo 4 diz assim, olha só o que ele diz, os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas e correrão como relâmpagos. Ele está falando dos nossos dias.
Ele estava vendo os carros colidindo aí nas estradas, andando. Naquele tempo lá atrás ele estava vendo os nossos dias aqui. Que coisa, né? Isso é para os novos, é bom, né? Os mais antigos já conhecem, mas os novos, você quer saber que um profeta, um ministério profético é mais profundo do que você imagina. Quando Moisés está escrevendo em Gênesis a coisa lá do Jardim do Éden, ele estava vendo lá atrás. Como é que ele podia escrever o que aconteceu no Jardim do Éden? Deus estava levando ele lá atrás. Amém? Quando Joel estava profetizando, eu restaurarei a minha árvore noiva, ele estava vendo os dias das eras da igreja. Ele viu viu você, viu o profeta, viu nós crendo nesta mensagem. Deus é um Deus tremendo, ele vasta o quadro todo e não pode nada fugir disto. Oh, glória a Deus, isso me dá um fogo aqui em cima de crer neste Deus inconfundível que não deixa dúvidas em nós. Aleluia, glória a Deus. Veja, meu irmão, o que é esta revelação? Era uma coisa tremenda, porque quando estava lá naquele tabernáculo no deserto, veja bem, o povo estava aqui fora, não é? Eles queriam saber o que é que estava lá dentro, atrás daquele véu do Santo dos Santos, mas eles não podiam entrar lá. Eles só ficavam imaginando como será lá dentro, como será essa glória de Shekinah. Mas o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava lá. Ele era ordenado por Deus a entrar uma vez só, com sangue na frente, né? Mas tinha o que lá? Lá dentro tinha a arca da aliança, e nesta arca tinha o maná, um pote, a panela dourada, com aquele maná que nunca murchava. Anos e anos ali não tinha bicho, o que estava lá fora apodrecia, mas o lado de dentro não apodrecia. Engraçado, era o mesmo maná, mesminho, só que o lado de fora criava bicho, não prestava mais para outro dia, e o de lá de dentro nunca apodrecia. O sacerdote entrava todo ano lá, estava fresquinho. Meu Deus, o que é que Deus tem nos dado esse dia? Você já vai ligando os fatos. O que nós temos hoje é maná puro de Deus. Isso aqui não apodrece nunca, isso aqui não cai por terra nunca, isso aqui nunca envelhece. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar tudo, mas a palavra do Senhor jamais passará, ela será a mesma eternamente. E sabe o que é mais importante? As outras eras ficavam imaginando o que era, porque eles estavam, mas agora não, você tem acesso direto diante de Deus a comer este maná fresco todo dia da revelação da hora. Meu Deus, que privilégio que Deus nos deu, comer deste maná todo culto fresquinho. Não tem que comer coisa apodrecida, de mente humana, falha, do que um seminário, ou do que um grupo de pastor, de uma teologia, seguir um livrinho criado por homens. Isso aqui não é um livrinho criado por homens. As pessoas podem dizer que isso é invenção da mente de William Branham. Não é. Se você puder ver com a revelação que é isso aqui, você vai olhar a palavra aqui dentro, revelada, só que ela é revelada para os nossos dias. Que coisa maravilhosa Deus nos deu. As tábuas dos testemunhos. E tem uma coisa, sabe, que me deixa mais interessante, que Deus vindica isso, porque toda vara verde que entra nessa mensagem, ela refloresce. Pode entrar seco como for, pode entrar morto como foi, sem vida, mas entrou debaixo desta mensagem, desta presença de Deus, ela revive, ela floresce, ela dá folha, ela dá fruto. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia! Sabe por que eu estou feliz? Porque a minha vida não é mais uma vida seca. Olha a sua vida aí como está. Você tem vida hoje. Aleluia! Aleluia! Oh, eu tenho que me controlar aqui em cima, porque aqui, aleluia, glória a Deus,
Olhe para trás, quando você vivia preso naquelas coisas, não tinha vida, você ia para cumprir. Hoje você vem com alegria, você sabe, encontra Deus. Você abre a Bíblia, Deus está ali. Você abre a mensagem, Deus está ali. Você entra na sua casa, Deus está ali. Aleluia! Só quando a gente sai de dentro, aí sim, aí perde a essência da vida. Aí começa a perder o sentido. A gente não encontra mais prazer. Até, às vezes perde até o prazer de ler a mensagem, de ler a Bíblia. É porque a vara está ficando seca de novo. O que é que nós precisamos? Entrar atrás do véu. Amém, Senhor. Naquele tempo, se entrasse, morria. Agora, se ficar de fora é que morre. Porque o caminho foi aberto. Quando Jesus vai na cruz, ele rasgou o véu. Deus rasgou aquele véu de alto a baixo, dizendo: meu filho, agora é proibido ficar fora. Nós temos que entrar aonde está a presença da glória de Shekinah. Você está feliz por isto? Sabe que o que mais eu desejo? Sabe que o que mais nós desejamos é vê-lo um dia. Você não tem, já sentiu o desejo de ver Jesus face a face? Você já sentiu isto? Já sentiu este desejo? Poxa, espere só mais um pouquinho. Falando nisso, eu lembro a história do Sambo. O Sambo era um negrão, era escravo. Não era escravo? Escravo. Mas um dia, numa reunião, ele encontrou com Cristo e foi salvo. Quando ele voltou para a fazenda, ele estava tão feliz que ele saiu dizendo para todo mundo: eu fui salvo, eu não sou mais escravo. Agora eu sou livre, eu encontrei Cristo Jesus. Mas está falando do mundo espiritual. E se agora eu quero ser um pregador e eu não consigo ficar quieto, porque quem tem este Espírito Santo não consegue ficar quieto mesmo. Tem que falar dele para mais alguém. Eu quero falar, eu quero pregar. E a história foi lá no meio do... e caiu no ouvido do patrão. O patrão chamou ele: vem cá, Sambo, no meu escritório. Quero que você me diga uma coisa. E ele disse: é verdade que você foi numa reunião e foi salvo? Sim, patrão. E que você agora é livre? E que você agora vai pregar? Patrão. Mas isso é verdade mesmo? Sim. Isso está no meu coração. Mesmo que eu seja ainda seu escravo, mesmo que o Senhor ainda é o meu Senhor, o Senhor tem poder da minha própria... sobre o meu corpo, mas espiritualmente eu sou livre, porque eu sou agora de Cristo, e eu vou pregar para os meus amigos, eu vou pregar para todo mundo que eu encontrar. Ele disse: Samba, então vem aqui, vou fazer uma coisa com você, eu vou lhe dar a sua liberdade. Vamos lá no fórum agora, vou levar você na presença dos juízes. E foi lá e assinou o termo de liberdade dele: eu estou liberando este homem a partir de hoje, para que ele seja livre para pregar este Jesus que ele encontrou. O Sambo foi tão fiel a essa palavra. O Sambo pregou aonde ele ia, ele pregava este Cristo, mas pregou a vida inteira dele, ele amava tanto o Senhor, até que chegou um dia que ele foi, na hora que ele foi partir, morreu, chegou lá do outro lado, um anjo vem receber o Sambo. Sambo, você foi um homem tremendo na terra, você pregou, você fez a obra, você amou este Cristo, você ganhou tantas pessoas. Sambo, eu tenho uma notícia para você: aqui tem uma coroa e aqui tem um manto. E ele olhou para o anjo e disse: eu não quero saber de coroa, eu não quero saber de manto. O que é que tu quer, Sambo? Eu quero olhar para ele por 1000 anos. Eu quero olhar para ele por 1000 anos. Deixa só olhar para ele, para mim já é o máximo para a minha vida. Não é este o nosso desejo? Se isso não está em meu coração, em seu coração, o que é que vai estar então? Nós vamos olhar para um político que está aqui, que sabemos se vai resolver o nosso problema? Confiar nisto? Não. Nosso desejo é sair daqui, nós queremos olhar para ele. Amém? Aleluia. Você está feliz, meu irmão?
profeta fala na mensagem: senhores, é este o tempo que todas as coisas que tinham que ser reveladas para o final, elas já foram reveladas. Se alguém chamar você por aí e dizer: tem coisa ainda que nós precisamos, mentira. Não, aprenda com o seu pastor. Tudo que tinha que ser revelado já foi revelado para esta noite. Por quê? Porque aquele anjo forte já desceu naquele dia. E ele desceu com o livro aberto. E ele veio para esmagar tudo mesmo. Este anjo forte desceu e esmagou a besta. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso fala Paulo em Efésios capítulo 1. Se você ver, eu amo este Deus porque ele é poderoso, maravilhoso. Efésios 1, versículo 22, ele diz assim, versículo 20: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Deixa eu dizer para você, ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés? Se nós estamos ao lado dele, ele sujeitou também todas as coisas debaixo dos nossos pés. Sim? Você crê que ele sujeitou as coisas debaixo dos nossos pés? Romanos 16, versículo 20, Paulo diz assim, eu creio na mensagem de Paulo, olha só: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Está falando de nós. Eu vou repetir: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Este Deus é um Deus tremendo, tremendo, tremendo. Este livro que estava selado era a palavra que estava selada para muita gente. Não compreendiam, né? Ela estava selada através de todos os tempos, para os teólogos, para esse. Por isso que eles se metem até hoje tentando escrever sobre Apocalipse. Tem tantos livros de tantas igrejas sobre Apocalipse e querem explicar e não sabem explicar. Amém. Quem passou pelas denominações estudando essas coisas de escatologia foi decepcionado, como eu também fui, tentando entender e uma decepção em cima de decepção, porque eles não têm, não foi selado para eles. Como é que vão explicar uma coisa que está selada? Mas quando eu encontrei a mensagem da hora, nessa simplicidade que ela é, neste profeta, meu Deus, aí eu fui descobrindo coisas que eu não sabia, aí eu fiquei, quase que eu fico louco. Era tanta coisa boa, eu digo, olha aquilo que eu não sabia, está explicado aqui, olha aquilo que eu procurei tanto tempo, está explicado aqui, e hoje eu sou um homem feliz por isso, e eu creio que essa felicidade está no teu coração também. Aleluia! Que coisa boa Deus tem nos dado. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, sim, Deus nos colocou numa posição tão elevada. Eu vou dizer uma coisa para você que você pode ficar chocado, mas não fique não, porque isso é o profeta que diz. Sabe que posição Deus colocou para mim, em mim, através dessa mensagem, e em você? Uma posição tão elevada, mas tão elevada, que nós temos mais poder à nossa disposição para agir do que até Miguel e Gabriel. Amém. Glória a Deus. Vou te mostrar. Judas capítulo 9. Está escrito assim. Preste atenção. Você não se choque com o que eu estou falando. Porque quem ensina para nós é o profeta. Amém. Judas capítulo 1, versículo 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel,
Preste atenção. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse assim: o Senhor te repreenda. O Senhor. Amém. Quem está falando isso? Miguel. O Senhor te repreenda. Amém. Mas quando se trata de nós, é diferente. Você já viu que é diferente? Jesus disse em Marcos 15, 16, 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será... Preste atenção que ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Você não diz: o Senhor te repreenda. Você chega lá: diabo, eu te digo, sai em nome de Jesus. E ele sai. Então Deus nos deu a qualificação maior ainda? Você ainda não está crendo nisso? Eu estou te falando que isso é verdade. O demônio tem que te respeitar, não porque você não é nada, mas aquele que está dentro de você, ele respeita. E eu te digo, o diabo sabe quem você é. Porque os camaradas se meteram a expulsar demônio, mas não tinham Cristo. Lá em Atos, os filhos de Seva tinham demoninhado lá. Eu vos expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e disse assim: o Paulo eu conheço, eu sei bem quem é. E o Jesus também, eu sei quem Jesus é. E vocês? Avançou em cima deles, bateu, arrancou a roupa, e eles saíram correndo nu, pelado, na rua. Por quê? Porque o demônio sabia quem eles eram. Eles não tinham isto que Paulo tinha. Eles não tinham isto que eu tenho, que você tem aí dentro de você. Não é você. Mas quando você chega, o diabo olha através do seu corpo. Ele sabe quem é que está aí dentro. Ele sabe que a palavra está, a Bíblia está, e ele tem que respeitar esse que está dentro de nós. Por isso você tem autoridade para expulsar a Satanás. Expulsar ele de casa, expulsar ele dos negócios, expulsar do trabalho, expulsar da vida do seu filho. Você tem poder para isto. Glória a Deus. Porque ele já está derrotado. Sabe por que eu tenho vitória? Porque o meu Cristo já venceu ele no Calvário. O meu Cristo quebrou a coluna dele no Calvário. Agora eu estou com tudo. O meu irmão maior é poderoso. O meu irmão maior, ele resolve a parada. Por que nós vamos ter medo? Você está feliz com este irmão maior, Senhor Jesus Cristo, que você tem? Aleluia! Glória a Deus! Tem muitas coisas para falar, né? Adão perdeu aquele livro. Através da queda ele perde. Mas acontece que o livro, Deus não deixou na mão de Satanás. Ele recolheu para ele. Deus é tremendo. E Jesus vai lá, busca o livro e entregou para quem? Para mim e para você, meu. Ele entregou. Ele entregou. Eu vou encerrar lendo a mensagem, o quarto selo, 25 aqui deste livro que eu encontrei. O profeta diz assim: então ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, era digno de abri-lo, ou mesmo de olhar para ele. Veja, não tinha. João pensou assim: então está tudo perdido. Se ninguém tem condição de abrir o livro, acabou tudo. Tudo está destruído e acabado. E ele começa a chorar. Ele chora copiosamente, porque ele não tinha visto ninguém.
ele chorou, porque ele não pôde encontrar homem algum para isto. Porque se aquele livro não fosse tirado da mão de seu dono original, ele havia sido perdido por Adão e Eva e voltado após eles perderem os seus direitos da palavra, as promessas, as suas heranças, estava tudo perdido. Recordem, Adão era um Deus amador, pois ele era um filho de Deus. E um filho de Deus é um Deus amador. Um pequeno Deus. Quem disse que nós somos deuses foi Jesus. Em João capítulo 10. Não diz a palavra que vocês são deuses? Só que, claro, nós não somos na essência do Deus que é. Mas nós temos Deus em nós? Temos poder. Nossas palavras não têm poder? Você acha que não é um Deus? Comece a falar com o seu filho e comece a xingar ele, comece a dizer coisas ruins para ele, vê se não vai acontecer, porque suas palavras têm poder. Jogue uma maldição e veja se não acontece. A gente tem que ter até cuidado com aquilo que a gente diz. Se a gente soubesse, a gente vigiava mais a nossa boca, porque tem poder nas suas palavras. Tem muita gente aqui que a palavra pesa demais. Por isso que às vezes um irmão, seja qualquer que for, se falar alguma palavra errada aqui dentro sobre as coisas de Deus, aquilo vai e mata um irmão. Mata a fé, porque falou uma coisa que não devia. Falou, aquilo vai prestar conta diante de Deus, porque aquela alma que caiu, quem é que vai prestar conta dela? Nossas palavras têm poder, porque a Bíblia diz que nós somos pequenos deuses. E o profeta diz, nós somos pequenos Messias. Por isso, quando você diz, eu não estou doente, eu estou curado, alguma coisa vai acontecer. Eu não aceito essa enfermidade do diabo, alguma coisa tem que acontecer. Aquele emprego eu vou conseguir, aquela vaga é minha. Pensa que não sai? Sai. Oh, glória a Deus. Eu estou falando coisas tremendas para nós. Nós temos um poder à nossa disposição que não estamos utilizando. Mas Jesus disse, se vocês chamaram aqueles a quem a palavra de Deus veio. E a quem veio a palavra de Deus? Aos profetas, né? Aos profetas. Se vocês chamaram aqueles a quem a palavra de Deus vem deuses, como podem vocês me condenar quando eu digo que eu sou um filho de Deus? E agora eles eram deuses. E amigo, se você nasceu na família que leva o nome da sua família, você é um filho. Por exemplo, vê o seu sobrenome. Você tem aquele sobrenome? Então você é filho daquele pai, certo? Veja, se você nasceu nessa família, então o pecado entrou e nós descobrimos que o homem cruzou o abismo e o sangue de touros, bodes cobriu, mas não gemiu, até que o real alvejante veio, o sangue de Jesus, e pôde tirar toda a mancha do pecado e a desintegrou completamente e enviou de volta sobre o seu pervertedor original, Satanás. Quando isso voltou para Satanás, ele espera seu tempo de aniquilação eterna. Agora isso mostra que no que nós cremos que ele será absolutamente acabado e completamente aniquilado. Amém. Que coisa maravilhosa saber que esse diabo será aniquilado, que não ficará nem vestígio dele, nem um gás ficará dele. Ele será acabado eternamente, mas a promessa para mim, eu tenho vida eterna para com o Senhor nosso Deus. Que coisa! Aleluia! Eu creio que o pecado será desintegrado, e quando ele é confessado sobre a base do sangue de Jesus Cristo, é como derramar uma gota de tinta preta numa porção de cloro. Aquilo simplesmente desintegra sua química e envia de volta ao lugar de onde veio. Essa é a maneira que o sangue de Jesus Cristo faz.
Então isto coloca o homem do outro lado do abismo novamente, como um filho de Deus. Vem? Então ele se torna ora, até mesmo o poder criativo de Deus está nele. E pelo menos sempre que Deus ordena que isso seja feito, isso será feito. Moisés, sob o sangue de touros, quando ele encontrou aquela luz, a coluna de fogo, naquela sarça ardente, ele desceu lá embaixo sobre uma comissão que Deus tinha lhe dado. Ele era um profeta. E quando a palavra do Senhor veio a ele, ele falou e até mesmo criou coisas pela palavra. Agora, se fará isso sobre aquilo, o sangue de touros, que tal sobre o sangue de Jesus? Se sobre o sangue de touros Moisés ordenou, Josué disse: sol para. O sol parou, a lua para, por um dia inteiro, fica lá no meio do céu, debaixo de sangue de touros, de sangue de carneiro. Imagine agora eu e você debaixo do sangue de Jesus, o que não pode ser feito. Nós precisamos entender que nós estamos em melhores condições hoje. Não coberto, porque eles estavam só cobertos. Nós não somos cobertos, nós somos redimidos completamente. E você se põe de pé na presença de Deus como filho redimido. Agora vejam, a igreja está muito longe do seu padrão de vida. Eu creio que muitas vezes conjecturamos, ao invés da realidade chegarmos e encararmos a situação de frente. Nós precisamos entender quem nós somos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Você está me entendendo? Nós temos o poder criativo dentro de nós. E Deus já provou isso aqui. Quando o nosso profeta, tu queres esquilo aonde? Tu acha que aquela palavra lá, que se disser ao monte, ela se remove, acontece? Tu crê? Ei, tu estás procurando o que? Esquilo? Mas aqui não tem. Mas tu queres aqui, vem. Só tu querer. Deus não provou? Deus provou, irmão. Eu quero esquilo aqui, aqui. E do jeito como ele falou, esquilo veio, apareceu. E sobe até em árvore que não vai esquilo. É verdade. Amém. O que Deus não faz por um homem? Se por Josué disse: para, eu preciso vencer essa guerra. O sol para, ora, parar a natureza. Amém. Aleluia. O que é que tu quer lembrar? Eu quero esquilo aqui. E esse peixinho? Estava pescando lá. Né? Aí o irmão pesca o peixinho desse tamanho. Ah, peixinho, coitado, quando ele puxa o anzol, vem com buchada e tudo. Saiu tudo, o peixinho ficou sem nada dentro. Jogou lá, é o fim para você, infelizmente. E o bichinho ficou lá. Roda da canoa, e eles continuaram pescando. Não estavam nem preocupados, o peixinho estava lá, coitadinho, morreu. Mas daqui a pouco vem o vento. Aleluia! E ele se arrepia e diz: é a presença de Deus. Ana, você acha que esse peixinho pode voltar à vida novamente? Esse peixinho? Mas coitado, não tem nada dentro. Mas tu acha que pode? Tu sabes, Senhor, então ordena. Aleluia! Dá a vida para ele. Peixinho, eu te dou a vida. Amém. E sai nadando. Como é que vai se importar com um peixinho se tinha tanta gente para ser curado? Deus é Deus. Ele está mostrando o que essa noiva é capaz. Sabe o que nós estamos precisando? É falar a palavra certa. Deus está dizendo que eu preciso falar a palavra certa, que você precisa falar a palavra certa. Quando a mãe Hati disse: irmão Brana, isso que o senhor está falando é a pura verdade. Amém. Simples, né, a frase, né? Mas a presença de Deus desceu ali. Eu me agradei do que minha serva falou. A palavra que ela disse mexeu comigo. Então eu estou aqui. Eu desci para dar um presente para ela. Eu podia dar muitas coisas, mas eu quero que ela escolha o que ela quer. Eu estou tão feliz com o que ela disse que ela pode escolher o que ela quiser. E eu dou para ela agora. Ela precisava de muitas coisas. Se a senhora quiser dinheiro, $1 milhão cai no seu colo agora.
A senhora precisa, se a senhora quiser, cai, e cair mesmo. Deus é Deus. Amém. Quiser a cura da sua irmã que está aleijada aí, agora ela levanta. Não, eu quero meus filhos salvos. Eu quero meus filhos salvos. Eu preciso que eles sejam salvos. Eles estão adolescentes, estão muito rebeldes, eles não querem saber de Deus, estão até rindo e zombando. Mas eu quero eles salvos. Então eu os dou em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Este poder está à minha disposição. O profeta diz que por que Deus resolveu fazer o homem por último? Porque ele é a expressa imagem de Deus. Ele veio para refletir Deus. Ele é a coroa da criação. Deus tem um carinho todo especial pelos seus filhos que estão aqui esta manhã, por mim, por você. Eu quero que você saia daqui não reclamando, saia agradecendo. Esse é o melhor tempo que nós estamos vivendo. Tem muitos problemas, mas é o tempo mais glorioso. Porque você não está preso nem dependendo das coisas daqui para você ser salvo. Amém? Tudo que está acontecendo estava previsto na Bíblia, tempos trabalhosos, difíceis. Por isso que nós temos que trabalhar mais, fazer mais força, orar mais, nos apegar mais com Deus. Por quê? Porque num desses dias Ele virá nos buscar. Amém. E nós estaremos completamente livres desta terra, destes problemas. Eu nasci para isso. Eu vim a este mundo para isto. Você também veio a este mundo para isto? Você sabe que você veio a este mundo para experimentar isto que Deus te deu. Então levante a sua mão e agradeça. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por este privilégio de estar aqui esta manhã, ouvindo estas coisas tremendas e maravilhosas. Eu estou agradecido porque o Senhor orou por mim e me viu servindo ao Senhor nesta revelação. O Senhor me chamou de pequenino. Aleluia. Graças te dou, Senhor. Aleluia. Senhor dos céus e da terra. Jesus disse: por que tu escondeste estas coisas de tanta gente que está aí atrás tentando adivinhar? Porque isso não é adivinhação. Tu escondeste, mas revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isto foi do seu agrado. E eu te agradeço, porque através dessa mensagem eu pude conhecer quem é o meu Pai de fato. Aleluia! Esta mensagem, ela me manifestou como um filho de Deus. Aleluia! Ela me colocou numa posição elevada. Ele me deu um poder tal que nem os anjos têm, porque o profeta diz que entre um homem, um filho de Deus e um anjo eu tenho posição mais elevada. Sim, anjo nunca pecou, anjo não sabe cantar cântico de redenção, porque ele não sabe o que é pecado, ele não sabe o que é fraqueza, ele não sabe o que é fumar, ele não sabe o que é beber, ele não sabe o que é se drogar. Anjo não conhece isso, então ele não tem cântico de redenção, mas eu tenho. Este povo aqui tem. Nós experimentamos as coisas ruins deste mundo, nós experimentamos as coisas terríveis deste mundo, mas também nós experimentamos o poder salvador deste Deus, o poder salvador do meu Deus, o poder de redenção do seu sangue, a limpeza da minha vida, o pecado que saiu. Hoje eu posso dizer aqui dentro desta igreja: eu sou livre de fato, porque o sangue me libertou. E toda vez que eu chego na igreja eu posso levantar a minha mão e cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Isto é cântico de redenção. Anjo não pode cantar livre estou, mas eu posso cantar livre estou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso realmente é motivo de regozijo e alegria. Eu te louvar, eu ouvir a tua voz, ouvir a sua palavra. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Sim, graças te dou porque as suas mãos foram cruzadas no Calvário, através da cruz, com aqueles madeiros cruzados, com aquelas madeiras cruzadas, o Senhor cruzou a sua mão, a sua mão direita foi sobre o pequeno Efraim, que era eu, aleluia, porque o Senhor já olhava para mim, aleluia, porque o Manassés judeu lhe rejeitou, mas o Senhor olhou para mim, olhou para cada um de nós, e nós entramos neste plano. Obrigado, meu Deus, nós te louvamos esta manhã, que em cada alma que está aqui presente, haja uma palavra de agradecimento, de cada irmão que está aqui, haja uma palavra de adoração, de cada irmão que está aqui, haja uma palavra de louvor diante do Senhor. Nós oramos, meu Deus, e lhe agradecemos, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Aleluia. Oração pela visita. Nós vamos visitar umas pessoas que estão. Eu quero que você me ajude a orar. Um rapaz que está com câncer e a família está desesperada. E eles estão querendo vir no culto hoje à noite. Então, nós vamos até lá agora, daqui a pouco. Vamos orar por isto. Não sei porque essa família está assim, a mãe, ela está pedindo oração, ela quer a presença de um pastor. Ore comigo. Senhor, meu Deus. E agora? Nós já falamos aqui esta manhã sobre o poder que o Senhor nos deu, que Satanás já está derrotado. Com todas as suas artimanhas de enfermidades, ele já está derrotado. Eu creio nisso de todo o meu coração. Se tu tens uma obra para com esta vida, faça, mostre o poder que o Senhor tem nesta noiva, porque nos deste esta autoridade, e eu te peço que tenhas misericórdia desta alma que está aflita e clamando, tua igreja clamando, Senhor, junto. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, nós suplicamos, que o Senhor pode dar vitória completa para esta família, meu Deus. Eu não posso, mas tu podes. Há um Deus dentro de nós que pode fazer uma obra poderosa para estas vidas. Eu te apresento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Que você possa ir em paz, guardado debaixo da mão poderosa do Altíssimo. Logo mais estaremos aqui à tarde para o Deus os abençoe. Cumprimente seu irmão, sua irmã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.